Fala pessoal, me chamo Glaucia, sou aluna do 5º período de Relações Internacionais da Faculdade Damas. A gente tá aqui hoje com mais um episódio do Pode Rir. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Rir. Pode Rir é um projeto de extensão do Núcleo de Estudos e Atuação das Relações Internacionais, o nosso NEARI. E aí comigo aqui, entrevistando, estamos... Paulina, me chamo Paulina, também sou aluna do curso de Relações Internacionais, eu sou do 4º período. E estamos aqui hoje com a nossa convidada, ela que é comunicadora e ativista indígena e também coordenadora do movimento da juventude indígena de Pernambuco em contexto urbano e uma das principais vozes do movimento Salve APA, Aldeia Beberibe, Joyce Santana. Aê! Joyce! A gente vai te pedir para se apresentar, né, pro pessoal, para a galera te conhecer melhor um pouquinho, né? Já que você é tão famosa, não precisa muito. Famous. Mas, enfim, fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, a sua atuação na área e tudo mais, para o pessoal te conhecer melhor. Então, eu sou a Joyce, né, para quem não me conhece, eu sou ativista, comunicadora indígena, né, eu faço parte do movimento da juventude indígena aqui do estado de Pernambuco, no contexto urbano, né, porque aí a gente precisa fazer uma ressalva de que existem realmente indígenas em contexto urbano, e aí eu fundei esse movimento, né, fez 1 ano e pouco, mais ou menos. Eu também integro o movimento Salve APA, Aldeia Beberibe, que é um movimento que defende o maior fragmento de Mata Atlântica aqui do estado. Então, se sentiu a necessidade, de fato, de ter esse movimento para a gente realmente preservar, né, cuidar da Mata Atlântica. Exato. Né? Recentemente também eu entrei no Engajamundo, né? Eu sou voluntária no Engajamundo, que é uma organização de jovens ativistas. Então é isso, né? A minha luta, ela começa desde que eu me entendo por indígena, né? Eu acho que já começa por aí. A gente não, estala o dedo, a gente já se vê na luta, né? Então só por ser indígena, de fato, a gente já tem essa luta na vida, né? Então eu me vi ativista realmente por ser indígena. Então essa questão de ser indígena, estar na cidade, e aí você tem que se reafirmar quanto indígena estando na cidade, que tem isso, né? Porque você... para a sociedade não indígena, você só é indígena estando na aldeia, né? Estando na floresta, na mata. Mas não, né? A gente sempre esteve aqui, a gente sempre esteve neste lugar, neste território, né? Então, meu caminho, assim, né? Minha trajetória, ela começa aí, né? Quando eu senti a necessidade de que era necessário dar vozes à população indígena que estão no contexto urbano. Legal, muito bacana, Joyce. Principalmente essa ênfase que você falou de ter esse ativismo dentro realmente do contexto urbano, que isso é muito importante para todo mundo realmente conhecer, porque a gente realmente tem essa ideia de que indígena está bem lá distante, numa realidade muito diferente da nossa, e que realmente vocês estão aqui, sempre estiveram aqui, e tem que ter esse trabalho que é com certeza muito interessante. Para começar agora, antes da gente começar as perguntas, né, para situar o pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante da área de relações internacionais, mas que é um tema que não é muito falado, né, na forma que deveria, que é justamente a temática dos refugiados ambientais. E aí, antes de a gente começar a falar dos refugiados, a gente gosta de fazer aqui no Pode Rir uma dinâmicazinha de quebra-gelo, né, com o nosso convidado. E aí, com você não seria diferente. Então, a gente vai fazer umas perguntinhas e aí você responde, um bate e volta rápido, sem pensar muito, porque tem que ser resposta sincera, que aqui a gente trabalha com sinceridade. Olha, sinceridade. Eu tô me sentindo aqui no programa de Marília Gabriela, antigo, né, de frente com o Gabi. Olha, de frente com exato. o bola, jogo rápido. E aí, pra começar, a gente vai tratar as perguntas. Quer começar? Eu começo. Eu começo. Vamos lá. Vamos lá, então. A gente queria saber o que te motivou a atuar nessa área. O que te levou a atuar justamente nessa área, dentro desse contexto. Podia trazer pra gente, assim... Acaba que ela falou, né? Mas de uma certa forma você trouxe, mas se você puder dar uma aprofundada... Teve um momento, assim, que te... E contextualizar bastante, até com relação a tua própria vivência mesmo, né? Dentro da tua realidade, com o pessoal. Traz isso aí pra gente um pouco. Então, eu comecei nos movimentos sociais, né? Antes mesmo, assim, de pegar a fundo essa temática, digamos assim, de trabalhar indígenas no contexto urbano, focar realmente, de fato, né, no que eu sou, eu comecei nos movimentos sociais. Então, a gente falava sobre muita coisa, né? A gente fazia muita coisa. E aí eu costumo dizer que eu fui forjada, né? Minha luta foi forjada dentro de um movimento social, inclusive muito conhecido também.
E aí, quando eu me deparei, de fato, que não tinha muitos jovens engajados no estado de Pernambuco, sendo indígena, falando sobre mudanças climáticas, crise climática, sabe, proteção dos nossos biomas. Aí eu parei assim e pensei, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui, né? Acho que a gente precisa aqui dar uma engajada na juventude, né? A gente fala, é como se a nossa luta era só ficasse no nosso território. E a gente precisou furar essa bolha e entender, enfim, a sociedade não indígena entender, de que o que a gente fala não é só pra gente, quanto indígena, né? A gente fala e faz para uma sociedade inteira, né? Para um planeta inteiro. Então, assim, foi exatamente nesse momento, acho que mais ou menos em 2017, 2018, que me deu esse estalo realmente de fato, né, de começar a falar sobre isso, mas recentemente mesmo foi que me deu a vontade de vir para a comunicação, entendendo que era um lugar também de ativismo, não só de ficar nas redes sociais, né, porque eu acho que o cyberativismo, como a gente chama, a gente começa ali, mas a gente tem que ir para as ruas, né? Tem que sair ali das redes sociais, tem um momento que a gente tem que ir para a rua mesmo, a gente tem que estar falando, a gente tem que estar ocupando esses lugares. Porque, por exemplo, eu chegava na universidade e eu não me via, porque quem aqui teve professor indígena? Exato. Né? Eu ia para o hospital, a gente não tinha médico indígena, né? Então, assim, onde é que estavam os povos indígenas? Sabe, a gente quando é chamada, a gente só é chamada em abril para falar sobre os povos indígenas. Exato. É como se a gente só pudesse falar sobre a nossa vivência indígena. A gente não pode falar sobre economia, a gente não pode falar sobre história, sobre literatura, sobre cultura, só sobre a nossa pauta. Ninguém insere, né? Tipo, não insere. Bota a gente naquela caixinha ali, sabe? Como se a gente realmente não pudesse falar mais sobre nada, ou se a gente não tivesse uma educação, como vocês têm também, né? Mas assim, é diferente nossa educação indígena, mas como se a gente não pudesse realmente falar sobre coisas que vocês também falam. É tipo uma pauta sazonal, aparece como você falou, Exato. a cada abril de cada ano e depois é engavetada novamente. E como você deixou bem claro assim, né? Como se o indígena, ele não transcendesse, isso, não ultrapassasse as fronteiras, as barreiras, ele não entendesse de economia, ele não pudesse buscar entender de economia, ele Exato. não pudesse falar, ele não pudesse estar fazendo um discurso ou fazendo como que você está fazendo mesmo, se engajando, não só dentro mesmo do teu contexto dos povos indígenas, mas trazendo isso para um todo, porque não é só sobre os povos indígenas. Exatamente. Você traz esse olhar, esse feeling dos povos indígenas, mas você está trabalhando numa causa, numa pauta que é para todo mundo, que é geral, e que parece que há meio que uma separação, né, das coisas. Exato. Né? E foi exatamente por conta disso. Por exemplo, se você pegar hoje a juventude indígena, a gente teve um estalo assim, na nossa cabeça e fez, a gente precisa ocupar os lugares. Vamos falar sobre um monte de coisa, porque a gente também pode falar sobre cultura, pode falar sobre história, economia. E aí, também na nossa cosmovisão, né? E aí, o que foi que acontece? A gente começou a ocupar a comunicação como o melhor caminho, assim, de se inserir nesses espaços, né? E é isso. Próxima pergunta. Essa é uma pergunta mais aleatória. Se você pudesse escolher um superpoder para lidar com questões internacionais, qual você escolheria e por quê? Caramba, um superpoder. Que aqui a gente trabalha com o mundo real, mas também o mundo... Mas eu ter esse poder para poder, né? Isso, pra a gente queria fazer esse povo sumir. Porque, assim, relações internacionais... Quando a gente fala de direitos humanos, né, a gente sabe que não tem muito, né? E aí, quando a gente faz o recorte ali, a população indígena, a população preta, a população quilombola, ela não é abrigada pelos direitos. Entende? Exato. Fica muito mais na teoria na do que teoria, na prática. Quando você vai ver ali o recorte, a classe, a elite, né? Sempre a branquitude. Pessoas, sempre são poucos, né? A minoria, e olha que é a minoria, realmente. Essas são a minoria, mas assim, lá pra lá é os grandões que estão, né? Que direitos humanos são esses que não abarcam todos os seres humanos? Né? Exatamente. Próxima. Beleza. Próxima pergunta vamos lá, agora vai ser uma coisa mais descontraída mesmo. Existe algum livro ou filme que mudou a sua perspectiva sobre o mundo? Ai, gente, existe alguns, assim, sabe? Por exemplo, eu posso citar os mais recentes do Ailton Krenak, que eu acredito que muita gente já ouviu falar do Ailton Krenak, é uma grande referência pra gente dentro do movimento indígena, né? E aí, não é que ele me deu uma desesperança, sabe? Mas assim, ele bota a gente nos pés no chão, assim, do tipo,
vamos derreter feito lesma na calçada, porque estamos vivendo uma crise climática e é isso mesmo, sabe? Vamos ter esperança. E realmente, de fato, a gente tem que ter esperança. A gente não pode perder isso, né? De fato, se eu perdesse, eu não estaria aqui falando com vocês sobre, né, mudanças climáticas, sobre preservação do meio ambiente, eu não estaria na luta, sabe? Mas, assim, o Ailton, ele traz uma realidade que a gente, não, quanto juventude, talvez a gente não tenha muito essa visão, né? Essa cosmovisão, como a gente fala, indígena, né? De realmente botar o pé no chão e dizer, olha, é isso aqui que a gente está vivendo. A gente já falou, não tem como voltar atrás. O que a gente tem que fazer é como é que a gente faz para não piorar, né? E o que eu posso indicar aqui para a galera, eu acho que é o Futuro Ancestral, que é um dos últimos livros que ele lançou, que é muito bom. Assim, inclusive, por favor, gente, leiam. Super indico aí, aqui. Tem uma linguagem, assim, clara, maravilhosa de entender, sabe? Um grande filósofo indígena. Então, o Futuro Ancestral mudou a minha perspectiva de vida, assim. Ótimo. E para fechar o nosso quebra-gelo, essa é uma pergunta mais pessoal, que a gente acompanha nas redes sociais e a gente sabe que tu é muito fã do Michael. Stalker! Não acredito. E aí, a gente queria saber aqui para os nossos seguidores de primeira mão, qual a sua música favorita dele e por quê? Se tem alguma história por trás. Gente, é bem tranquila, não é muito nada... Assim, muito aleatório. Adorei a pergunta. Então, é verdade, eu sou super fã do Michael, assim, muito, muito, muito fã, sempre assim, muito fã. Tem algumas músicas dele que me tocam bastante, né? Tem duas, por sinal. Uma é Year Song, que inclusive eu quero muito que a galera que estiver escutando esse podcast, que eu sei que tem muita gente escutando esse podcast, tá? Dá seu like, compartilha. Ouçam essa canção, porque em 1995 ele lançou essa canção, que fala Canção da Terra. E ele fez o clipe com indígenas da Amazônia. Né? E ele fala exatamente sobre a queda da Amazônia, ele fala sobre desmatamento, ele fala sobre, enfim, o mundo se acabando em fumaça, os animais morrendo. Então, tipo, um cara que teve essa visão em 1995 e hoje a gente está falando sobre isso, sobre a Amazônia queimando, né? Sobre os animais morrendo, muito correndo de extinção. Então, tipo, eu sou apaixonada por essa música, é uma que me toca bastante, né? E tem outra também, que é Rio do Ouro, que é Cure o Mundo, né? Que aí ele fala que a gente precisa curar o mundo e a gente só cura através do amor. Sim. Então, uma coisa bem fofinha, amor, né? A gente estamos precisando de amor. Isso. Com certeza. Então, vamos dar prosseguimento aqui no nosso podcast, mas antes de tudo a gente vai fazer uma contextualização aqui sobre a nossa temática, trazendo para os nossos ouvintes o que são os refugiados ambientais e como eles se diferenciam dos outros refugiados, né? Então, os refugiados ambientais, eles são pessoas forçadas a deixarem, né, os seus lares devido justamente a desastres naturais, ou degradação ambiental, o que tornam, né, as suas condições de vida insustentáveis nas suas localidades. E a principal diferença, né, dos refugiados ambientais dos demais refugiados é exatamente que os outros tipos de refugiados são aqueles refugiados de guerra, refugiados políticos, né? E que esses refugiados ambientais não estão, né, na realidade, inseridos dentro desse contexto, dessa realidade desses outros refugiados, né? Então, fugindo, no caso, de perseguições e, infelizmente, a gente ainda não tem leis que protejam e que deem esse suporte realmente para esses refugiados ambientais, como a gente ainda encontra, né, no processo dos outros refugiados, mas que também a gente sabe que são leis que existem, mas que na prática elas não são tão eficientes assim. Porém, existe uma assistência jurídica, mas infelizmente os nossos refugiados ambientais ainda estão dentro desse contexto de esquecimento, né? Porque quando a gente olha assim, as principais causas são causas climáticas, né? E aí eu abro parênteses se você quiser acrescentar alguma coisa, mas são fatores como enchentes, desertificação, né, dos extremos, descongelamento. As queimadas, como ela acabou de falar. As queimadas aqui no Brasil, que já está em muita repercussão, mas ainda assim a gente não vê nenhuma preocupação real com aquilo, porque sai na mídia, mas, enfim... É toda uma questão política por trás, né, que atrapalha a tratativa dessa situação.
E aí a gente queria te perguntar, dentro desse contexto dos refugiados ambientais ligado ao problema climático que a gente enfrenta, né, o mundo todo e o Brasil de modo específico nesse momento, como essa mudança climática vai afetar, né, afeta essas populações vulneráveis em diferentes regiões do mundo? Que a gente sabe que dentro do mundo a gente tem diferentes situações acontecendo, problemas sociais linkados com essa questão climática pioram mais ainda a realidade de muitas outras pessoas. Então, fazendo um comparativo, a gente tem, por exemplo, a África subsaariana, a gente tem o Oriente Médio, a gente tem lugares com problemas já políticos e sociais que, ligados à mudança climática, vão deteriorar mais ainda a vida e a realidade daquelas pessoas, né, que estão lá. Então, assim, faz esse comparativo pra gente, assim, para os ouvintes. Meninas, é um tema bem difícil pra gente falar. Isso. Num contexto quando a gente fala de populações vulneráveis, né? Porque, por exemplo, eu vou ser bem simples até pra galera que estiver ouvindo entender, mas, por exemplo, a gente fazer um recorte para a população indígena, população pobre, população ribeirinha, costeira, camponesa, são as pessoas que mais sofrem com as mudanças climáticas. Né? Não é a elite, mas quando a gente faz assim numa dimensão global, todo mundo vai passar pelas mudanças climáticas. Desde o grandão lá, sabe, a burguesia, os grandes empresários, inclusive, já estão sentindo isso. Exato. Né? É importante a gente falar sobre isso, mas assim, o impacto nessas pessoas que é diferente. Isso, perfeito. O impacto que é diferente. Por exemplo, o empresário que é impactado, ele vai se mudar dali. Por exemplo, pegar aqui para Pernambuco, por exemplo, o nível do mar continua aumentando. A galera que está em Boa Viagem, que é rica, ela vai sair dali, ela vai para uma aldeia da vida. Aí eu tenho, por exemplo, uma população periférica que está no morro, ela não vai sair para Casa Forte, ela vai ficar lá naquele morro. Ou até aquela que está ali na palafita, né? Na palafita também. Então, eles não vão sair desse contexto. Então, assim, os impactos ele vai ser diferente. Né? A população indígena ela continua sofrendo com esses impactos de mudança climática. E isso que a gente já estava falando, sei lá, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, enquanto a população não indígena ria da gente achando que isso ia acontecer há 100 anos à frente. Que a gente não ia pegar as mudanças climáticas. Exato. E a gente já está vivenciando isso, a gente já sente isso. Fazer um recorte para Recife. Recife é a 16ª cidade mais vulnerável à mudança climática no mundo. Isso é muito sério. Muito. Ou seja, enchentes vai continuar tendo, né? Deslizamento de morro vai continuar tendo. A gente teve um em 2022 aqui no Ibura, que foi horrível, mais de 100 pessoas morreram. E aí, com as mudanças climáticas, a gente consegue perceber que isso vai aumentar e o número de refugiados ambientais vai aumentar também. Essas pessoas vão sair dos seus locais, realmente, de fato, onde eles moram, e vão para outros locais, mas não vão para outros locais melhores. Vão voltar para um lugar parecido como estava, ou pior, né? Situação vulnerável de rua, enfim. Então, assim, o impacto realmente, de fato, nesses recortes são totalmente diferentes. A gente tem, por exemplo, a África, como você citou, é muito vulnerável. A gente tem Bangladesh lá também, né, que é muito vulnerável por conta do nível do mar, enfim. Lá é questões naturais, né, terremoto, é furacão, né? A gente tem uma questão muito mais aqui de desmatamento, de poluição, né? A gente tem a questão da caatinga, desertificação, né? Isso. Então, tipo assim, vai variar de acordo com o país, né? E cabe aí o nosso país aí ver, né, o que é que pode fazer com adaptação e mitigação disso tudo para a gente conseguir, pelo menos, mitigar essas questões climáticas. O máximo possível, né? Buscando desenvolver aí políticas públicas que possam ajudar, né, o pessoal dentro desse contexto, que infelizmente são pautas que a gente vê que cada vez mais vão ficando para trás, vão sendo engavetadas e vão entrando no esquecimento, né? E algo que está se tornando cada vez mais urgente, mas parece que cada vez mais é ignorado, mas a gente entende quais os motivos que levam a isso, né? Ou usar também isso como moeda de troca, como eu costumo falar, sabe? Como, por exemplo, para você aprovar um arcabouço fiscal no governo, você precisa desmatar sei quantas áreas da Mata Atlântica. Exatamente. Gente, peraí, né? A gente tá falando de vida, e quando eu falo de vida, não é só vida humana. Isso, a gente fala de fauna, de flora, de um monte de vidas que estão ali, sabe? Então, assim, até que ponto vale a gente, não dizer passar pano, mas a gente não cobrar a proteção dos nossos biomas, por exemplo, que isso vai afetar, consequentemente, onde a gente mora, e futuramente a gente pode sair dali porque, sei lá, a minha casa está prestes a cair. Exatamente. Entende? Então, é por aí mesmo. Tá, joia.
Então a gente aqui vai trazer outra pergunta, que aí tem um pouco desse contexto até que você trouxe agora há pouco, falando com relação aos países, que tem essa diferenciação, né, dependendo de qual país esteja acontecendo, há diferenças. Então, a questão é, quais países estão mais impactados e como eles estão respondendo a essa crise? E aí, já engajando aí, engatando uma outra, eu queria saber se existem histórias de comunidade que se tornaram refugiadas ambientais e quais são os desafios que elas enfrentam. Então, com relação a países, a gente tem os países mais ricos e desenvolvidos aí, né, que já acabaram com toda a sua fauna, sua flora e sua exploração de economia e tudo mais, que realmente, de fato, eles tentam fazer essas questões de adaptação climática, né, e que podem ser exemplo também para outros países. O Brasil, por exemplo, é um desses países que a gente já tem, por exemplo, o Plano Clima, que teve esse ano, por exemplo, né, que era a questão mesmo de mitigação e adaptação climática. Então, essas coisas realmente têm que ser feitas e têm que ser potencializadas. Mas aí, eu acho que talvez eu abro um parênteses aqui, para a gente prestar atenção que tipo de adaptação, que tipo de política pública o país está fazendo, o governo federal, estadual, o que for, a ponto de fazer alguma coisa para troca. Porque, por exemplo, se a gente está tendo projetos para cidades resilientes, né, que é o que está tendo ultimamente em todas as cidades do nosso país, em outro lado está tendo exploração de petróleo no próprio país. Isso. Por exemplo, a gente tem países sediando a COP, que são os mesmos países que não têm nada para direitos humanos. E são os países que mais desmatam e que estão realizando a COP. Então, ou seja, eles vão falar lá sobre mudanças climáticas, sobre preservação, mas são os países que estão acabando com o nosso país, sabe? Estão acabando. Então, é assim, tem países que têm condições de realizar, né, políticas públicas, de fazer políticas públicas, de fazer leis para adaptação climática, mitigação, né? Isso a gente tem que começar também, inclusive, dos nossos municípios, né, de cobrar isso, né, do pequenininho mesmo, do governo do estado, tá, até chegar realmente na federal. Mas, assim, é importante a gente acompanhar isso de perto, né? E aí, pegando o gancho de comunidades que a gente vê que sofrem com isso, eu vou sempre pegar aqui do Brasil, porque eu acho que é muito mais fácil da gente pegar e a gente já vive sobre isso. A gente fala muito de lá fora, mas a gente esquece nosso próprio país. A gente não fala sobre a população que está sofrendo aqui, sabe? A gente pauta coisas que está acontecendo, sei lá, em Israel, mas a gente esquece que a gente está vivendo genocídio aqui também, sabe? Esses recortes que eu fico fazendo. Então, por exemplo, a gente tem o Ibura, que eu falei recentemente, que foi caso de refugiados ambientais, né? Foi atingido por deslizamento, por enchentes. Eles tiveram que sair de suas casas, obrigados a sair dali, para morar em outro lugar que a gente sabe onde é que eles estão hoje. Uhum. Entende? A gente tem os povos indígenas, por exemplo, da Amazônia, os Yanomami, os Munduruku, que estão sofrendo com garimpo ilegal, sabe? Que estão sofrendo com mineração, que estão sofrendo com desmatamento. Muitas vezes a gente não consegue ser resistente no nosso território. A gente é obrigado a sair por segurança. Isso é um deslocamento forçado. Que a gente sai do nosso lugar, que é o nosso território, a gente sempre esteve ali, por conta de garimpo, por conta de ameaças. A gente tem um caso recente na Bahia, do povo Pataxó, que uma liderança foi morta lá. Sabe? Isso tudo por disputa de terra, de território. A gente tem a situação do povo Guarani no sul do Brasil, que também sofre com isso, com exploração, especulação imobiliária, que chega também, a gente começa a fazer correlações, parece que não tem nada a ver com refugiados ambientais. Mas, assim, uma coisa interliga a outra. Sabe, tu coloca um empreendimento dentro de uma área que é de mata, tu vai forçar aquela pessoa a sair dali porque ela não vai ter a subsistência dela. Isso. Sabe, tu polui o rio, onde, sei lá, aquela comunidade ribeirinha, ela pesca ali. Hoje, por exemplo, a gente não consegue ter noção do tempo que vai chover. Então, a gente tinha isso antes. Uhum. A gente não sabe quando é que vai chover. A gente não consegue ver mais peixe no rio. Sabe, tem, sei lá, mangueira que não dá mais manga, um tempo certo, é tudo errado, sabe? Então, isso faz com que a gente comece a se deslocar do nosso local, porque a gente não tem o que comer naquele local. Então, o impacto disso é muito grande, principalmente nas comunidades tradicionais, nas periferias, população negra, tem um recorte aí, né? Tem pessoas, né? Tem o CPF, tem cor, tem a raça, tem a etnia.
Então é tudo isso. É verdade. É bem complicado, e é como você falou, isso é uma coisa que não é de hoje. Isso eu posso falar até com propriedade, que eu já vejo isso há mais de 20 anos, que você vê esse peso e realmente vamos dizer, esse ataque mesmo à população em termos de vamos desmatar, vamos explorar e o pessoal ter que ir embora, como a gente viu lá atrás há uns 20 anos mesmo, no começo da década de 90, tinha muito essa questão por causa lá do Seringal, com o Chico Mendes e tal, e aconteceram muitas coisas, e tudo isso trouxe isso das pessoas tiveram que ir embora porque eram pessoas perseguidas, ativistas que iam trabalhar para ajudar dentro desse contexto, tentar, né, trazer soluções e defender a população indígena, que também eram mortas, como você citou essa questão agora lá da Bahia. Então a gente vê que não é algo novo, é algo que é muito antigo e que infelizmente se arrasta anos aí a fio. E por mais que a gente tenha que ter esperança, como você falou, realmente eu acredito nisso, a gente tem que esperançar mesmo. Tem que ter. Mas a gente, olhando com um olhar mesmo de pé no chão, sendo realista, é algo que está muito, muito distante, pelo menos da minha, eu acho que da sua vista, mas que isso não impeça de haver um trabalho, de haver uma luta, de uma busca. Acho que a gente espera que pelo menos as próximas gerações elas consigam ver, elas consigam sentir e que esse trabalho agora que está sendo feito agora, que já vem de lá de tempos atrás, está dando resultados, porque infelizmente eu acredito que hoje ainda nessa geração de hoje, acho que a gente ainda não vai ver tantas coisas boas, infelizmente. Mas assim, eu acho importante falar essa coisa de geração, assim, não fugindo muito do tema, mas assim, pra gente pegar, porque só vai ter próxima geração se a gente conseguir fazer alguma coisa nessa agora. Isso. Exato. Sabe? Eu acho que muita gente coloca a gente assim, nossa, a juventude é o futuro. Gente, a gente é o presente. Exatamente. Nada de futuro, eu tô ficando velha, tô ficando chata. Mas assim, a gente é o presente. A gente tá fazendo o que a gente pode aqui, mas exatamente para salvaguardar o futuro da criança que tá no território, sabe? Meus primos que tá no território, que não tem noção do que tá acontecendo, sabe? Eu vou fazer até um recorte aqui, que muita gente fala hoje sobre transição energética, que eu acho importante a gente falar, que estão implantando torres aqui em Pernambuco, eólica, em tudo que é canto. Gente, tem um monte de gente que tá saindo dos seus locais... sai dos seus locais porque a torre faz barulho, sabe? Porque eles estão ficando com depressão, tem mães perdendo bebês, tem animais morrendo, deslocamento forçado. Você é obrigado a sair dali por conta de uma torre e vai morar em outro lugar. Você perde o seu terreno, o seu território que você construiu ali. Então isso é muito sério. E muitas vezes perde realmente sua história, né? Porque tá tudo atrelado ali à cultura, identidade, né? Exato. E, assim, quando a gente traz para relações internacionais esse tema, como você disse, é um tema muito amplo. Então, se a gente não tiver cuidado em recortar, a gente foge um pouco de como tratar, de como conseguir soluções realmente eficazes para essa situação. Porque a gente olhar para o mundo inteiro, a gente fez aquela dinâmica do superpoder, mas a gente não tem, né? Infelizmente. E aí, a gente não tem como mudar o mundo. A gente tem que mudar o mundo onde a gente está inserido. Então, a gente olhando aqui para o contexto Brasil, para o contexto Pernambuco, contexto Recife, enquanto internacionalista, normalmente a gente tenta lidar do pequeno para fazer o grande. Inclusive, a gente aprendeu isso com um professor nosso, né? Querido David. Um beijo, David. Isso aqui. E ele fala exatamente isso. A gente tem que tentar se propor nas relações internacionais fazer o pequeno, né, da nossa dinâmica para atingir o mundo. E aí, pensando nisso, a gente tenta ter um olhar mais aprofundado. Quando a gente fala de refugiados, a gente sabe que existe, desde 1951, a Convenção dos Refugiados. Mas essa convenção ela não abarca os refugiados ambientais, porque, justamente, não era uma temática de interesse para ser tratado no passado. E, apesar de estar sendo trabalhada agora, ela é trabalhada de forma seletiva, né? Então, a gente até consultou um especialista da área, né, o Valério Mazzuoli. Ele é pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e também doutor em Direito pela UFRGS. E aí ele trouxe justamente esse olhar que, ok, existe a Convenção dos Refugiados, mas essa convenção ela não insere os refugiados ambientais. O que ela fornece é uma forma de subsidiar eles, porque tem alguns pontos que dá para
inserir eles no meio, assim, tipo, vai no bolo, mas a gente não se preocupa. A coisa vai assim, né? Vai... Exato. Curioso isso, de 1951, né? E a primeira vez que falaram sobre refugiados ambientais foi em 1985. Então vê que não... Exato. Pois é. Lá atrás, né? Década de... E olha o tempo que a gente tem pra tratar disso e ninguém fala disso, ninguém se preocupa em criar mecanismos. E como você falou, a gente pode não ter aqui agora, no Brasil, esse contexto já, tipo, concreto da gente chamar refugiados ambientais. Mas até quando? Sabe? Olhando para gerações, até quando a gente não vai ter o Brasil sofrendo com essa movimentação também? Porque a gente recebe muito fluxo, mas a gente não tem como inserir esse fluxo aqui, a gente também não se preocupa muito com isso. E fora o fluxo que vem de fora, a gente tem o nosso, justamente nessa dinâmica que você trouxe de sistemas, questão de empresa privada, tudo isso que corrobora para que aconteça uma movimentação, um deslocamento forçado dentro do nosso território. Então, como é que a gente lida com a situação de pessoas aqui dentro que estão sofrendo deslocamento forçado e pessoas que estão chegando também já de um deslocamento forçado de fora, com uma realidade totalmente caótica, assim, né? Como a Paulina falou, uma perca de cultura, uma perca de identidade nesse processo. Então, assim, dentro disso, né? É uma loucura, né, minha gente? Não, mas vamos pensar, é uma loucura. Porque primeiro que o país não tem nada com relação ao deslocamento forçado de dentro do próprio país. Exato. E aí quer lidar com o pessoal que tá vindo de fora para aqui para dentro. Assim, é uma reflexão, a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Enfim. Infelizmente, Brasil... né, o que a gente ouve, o que a gente sempre ouviu, a temática é o êxodo rural. Mas esse êxodo rural é só o êxodo rural? O pessoal está saindo porque estou buscando uma qualidade de vida melhor em outro lugar, numa cidade grande. É realmente um êxodo rural? Ou é exatamente isso, um deslocamento forçado? Onde eu estou sendo obrigada por N fatores, como a gente já citou aqui, ainda existem muitos outros a serem falados, que me forçou a sair de onde eu estou para ir para um lugar que eu estou indo realmente no escuro. Não sei o que eu vou encontrar, deixando minha história, toda a minha identidade, tudo que eu fui, tudo que eu sou e que eu fui lá para trás, e sem saber, sem ter nenhuma perspectiva de vida. Mas simplesmente para não ficar ali, porque eu realmente não tenho mais condição de estar ali, né? É bem complicado. Mas aí, para finalizar o nosso podcast, não acredito. A gente queria te perguntar, né, justamente com essa visão que você tem dentro e fora também, o que podem fazer os países de origem, os países de destino e a comunidade internacional como um todo para tentar ajudar os refugiados, tipo, saindo dessa ótica mais óbvia disso que a gente trouxe, né? O que é que pode ser feito enquanto acontece, por exemplo, esse momento de espera, de um olhar, de criar uma convenção ou alguma coisa do tipo? Não, então, de fato, tem que ser criado isso. Eu acho que já não tem que estar esperando e não sei o que, tem que aprender a cobrar e realmente a gente está num tempo que precisa, de fato, acontecer isso. Tem que ser feito. Os países têm que começar realmente, de fato, a criar, a tratar realmente refugiados ambientais como refugiados e não somente como migrantes climáticos, sabe? Só aquela pessoa que migrou ali, tudo bem, ela botar ela no outro lugar, ela vai se dar bem. Não vai se dar bem porque ela vai perder cultura, identidade, renda, enfim, uma série de coisas. Eu acredito que países que, enfim, super econômicos, que têm poder aquisitivo, eles precisam e têm que começar a agregar os outros países. Porque a gente tem o Brasil como, digamos assim, um coração muito bom, acontece alguma coisa, a gente recebe todo mundo, que lindo. Não, realmente, de fato, a gente tem que saber fazer isso, mas como fazer isso? Sem com que aquelas pessoas percam sua cultura, porque a gente está falando de vidas ali que perdem um monte de coisas, sabe? E eu acho que o que é mais interessante nisso é o terceiro setor em tudo isso, nesses países. Porque é o terceiro setor que começa, de fato, a falar sobre o que é ser um refugiado ambiental e como é que lida com um refugiado ambiental, né? Não são os países grandes, as grandes organizações que estão fazendo isso. Eles estão também jogando você para qualquer país, para qualquer lugar, tratando você, tipo assim, a galera que, sei lá, o povo que veio de Israel para cá como refugiado. Tá, mas culturalmente eles vão continuar fazendo o que eles faziam lá? Isso. Aí vão implicar coisas com relação à nossa cultura a eles. Eu tô falando com relação a isso porque isso é um problema. Não existe um olhar, isso acontece, né, não tem um olhar sobre isso. E aí eu vejo o terceiro setor, os movimentos sociais, a gente como ativista, a gente faz esse trabalho de tipo assim, realmente informar a galera que existem refugiados ambientais, né? Que é um problema gigante, isso de um deslocamento forçado por uma série de situações que podem ser evitadas, como por exemplo, desmatamento, isso pode ser evitado, poluição, isso pode ser evitado. A gente não pode evitar só um terremoto, que é uma causa natural, mas tem muita coisa que pode ser evitada.
Então, assim, eu acho que a gente aprender mesmo a bater na porta, empurrar, derrubar a janela. Depois a gente fala sobre a construção da porta de novo. Isso. Mas, assim, é realmente, de fato, a gente começar a cobrar isso. Eu acho que não dá pra gente, tipo, não vamos deixar pra lá, a lei vai demorar muito. Não, gente, a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. A gente já está vivendo a mudança climática há muito tempo. Muito forte. A gente está conversando aqui agora, tem gente com certeza se deslocando de um local que está prestes a cair. Isso. Sabe? Um morro está caindo, sabe? Tem um povo indígena aí que deve estar morrendo, crianças morrendo, eles têm que sair de um lugar e ir para outro. Então a gente já está vivendo essa realidade. Então como é que a gente chega nesses poderes que estão lá, que estão tomando decisões pela gente, porque a gente toma nas eleições, mas a gente depois esquece, não cobra mais nada, né? Exato. A gente tem que aprender a cobrar. Como é que a gente chega lá e a gente começa a cobrar de fato políticas públicas, enfim, com as relações com os outros países sobre os refugiados ambientais, sabe? Uhum. De realmente de salvaguardar as culturas, a identidade, que eles não percam isso, porque isso é frustrante. Isso sem falar na saúde mental desse povo que está se deslocando de um local para outro. Entende? De famílias que perdem no meio, né? Porque perdem também numa mudança dessa. A gente teve a catástrofe do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas não morreram ali? Exato. E aí assistência, por exemplo, estava muito se falando do Rio Grande do Sul. Cadê? Ninguém está falando mais. Como é que eles estão? Como é que eles estão hoje? Será que está todo mundo com sua casinha? Será que está todo mundo com sua renda? Já não tá. Cai no esquecimento. Então, assim, gente, é um problema que a gente está vivendo e que futuramente isso vai só agravar. Infelizmente, não estou falando que você sair triste desse podcast, não. Mas, assim, é para a gente realmente pensar de que isso é uma realidade nossa. A gente já está vivendo isso. O Rio Grande do Sul não foi a primeira vez. Sabe? Então, assim, se esqueceram do povo do Rio Grande do Sul? Até porque ficar triste não vai mudar a realidade, né? A gente tem que vestir a camisa e ir lá lutar, assim, justamente por uma busca de alguma coisa. Porque, como a gente estava falando, fazer do pequeno. Então, eu cobro a política pública daqui, isso vai gerar uma reverberação dentro do sistema que a gente tem político. Vai chegar lá fora, porque o Brasil vai começar a se vestir daquela forma e vai cobrar dos outros países. E é exatamente ou deveria, isso, né? Como tu falou do professor, né, que ensinou isso, de ter olhar micro para poder chegar no... E é sobre isso. Primeiro é o nosso território. Exato. Não adianta eu chegar aqui, por exemplo, vocês falando, né, de relação aos países. Não adianta eu chegar aqui e dizer, gente, a gente tem que fazer isso pro país, se eu não sei nada do meu território. Exato. Eu não sei o que fazer para, por exemplo, sei lá, gente, tapar o buraco da minha rua. E que vive uma realidade tão dura como de outros aí, que a gente olha de outros países fora, mas que a gente tá vivendo aqui dentro. Parece até que a gente tem muito um olhar para fora e esquece de olhar para dentro, né? Exatamente. Como você falou até nessa questão de que o Brasil tem essa coisa de coração de mãe, vamos trazer o pessoal lá fora. É muito bacana, isso que não é uma crítica sobre isso. Não, de forma alguma. Jamais. Mas cadê o olhar para aqui para dentro, para essas pessoas que estão justamente fazendo essa migração forçada? Estão sendo recebidas, né? Como elas estão sendo recebidas. E eu até aproveito para inserir aqui uma outra pergunta que está muito dentro desse contexto, que para a gente entender. Porque, veja bem, eu poderia aqui trazer para você, como você tem pelo menos tem um entendimento muito maior do que o nosso, justamente por conta do teu trabalho, de qual é o papel da sociedade civil na assistência a essas populações. Porque eu, como pessoa, eu aqui, Paulina, o que eu, Paulina, faço para assistir esse pessoal? Ou tentar conversar. Ou tentar, né? Ou tentar fazer algo justamente cobrando do meu vereador, primeiramente, depois cobrando do meu prefeito, para isso sucessivamente chegar no maior, para que haja realmente políticas públicas para ajudar, para realmente resolver a solução desse pessoal. Gente, o terceiro setor é primordial. A gente faz coisas que o governo não faz. Exato. A gente faz coisas que era papel do governante, papel da prefeitura, sabe? O papel do presidente junto com a Câmara e tudo mais. Por exemplo, a gente pegar aqui a pandemia, quem estava na rua foi a sociedade civil, matando a fome do povo, sabe? Não foi a governadora que estava, não foi o prefeito que estava, não foi os vereadores que estavam. Arriscando sua própria vida. Exatamente. Então, a sociedade civil, ela já faz um trabalho voluntário, né? Um trabalho de solidariedade que é gigante. Além disso, assim, na prática mesmo, eles fazem trabalho também, a gente faz um trabalho, né? De informação. De chegar nas redes sociais, eu, por exemplo, comunicadora popular, de chegar nas redes sociais e informar a galera, coisa que a mídia tradicional ela não vai trazer. A mídia vai trazer um olhar do agro, um olhar empresarial, o olhar dela, mas ela não vai trazer o problema que a gente está vivendo na realidade.
Por exemplo, enquanto a gente, sei lá, a mídia estava falando e focando em Israel, a guerra palestina, que não é de hoje há muito tempo, os Yanomamis continuavam morrendo no território de fome. Exato. Gente, num país que produz comida toneladas para fora, não consegue alimentar o próprio país. Entende que isso é contraditório? Demais. Então, assim, o terceiro setor está nessa base. E essa base tem força. Só que parece que a gente ainda não sentiu que a gente tem essa força realmente, de fato. E não sabe que pode usar, né? E pode usar essa força, sabe? A nosso favor mesmo. Porque assim, a gente ter um país que produz tanta comida e a gente ter a nossa população que ainda passa fome, sabe? A gente ter uma educação que não é lá essas coisas, sabe? A gente ter, não ser valorizado quando ser indígena, nossa cultura diversa. Nossa, qual país que tu vai encontrar uma cultura tão diversa quanto a nossa? Qual país tu vai encontrar que tem mais de 375 línguas quanto a nossa, que tem dos povos indígenas, que não é reconhecida? Sabe, eu tô trazendo problemas aqui porque não é reconhecido de fato. E aí o terceiro setor tá nisso, os movimentos sociais tá nisso, sabe? Os movimentos indígenas estão nisso, o movimento negro tá nisso, que eu acho imprescindível, sabe? O trabalho do terceiro setor nisso tudo, de informação, de passar informação, sabe? De, enfim, seguir adiante nas informações também. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar com o nosso trabalho, só que intensificar a cobrança do poder, porque a gente coloca lá, a gente precisa aprender a cobrar. Perfeito. Joyce, a gente queria te agradecer. Estamos tá acabando o tempo já. Mas a gente queria te agradecer muito por essa oportunidade. Como a gente disse no começo, esse projeto visa exatamente isso, é trazer visibilidade para coisas importantes, temáticas importantes, não só da área de relações internacionais, mas da área social como um todo, que, claro, abarca, né, relações internacionais, para que as pessoas conheçam, porque muita gente não sabe de metade das coisas que a gente falou aqui. E talvez essas pessoas, tendo esse conhecimento, elas consigam atuar de forma mais efetiva. Mais efetiva, buscar né? conhecer, principalmente, Exato. que eu acho que é o primeiro ponto, que é buscar realmente conhecer isso aqui mais adentro, porque a gente está falando muito superficialmente, né? Importante. Mas buscar adentrar nisso aí e saber como eu posso realmente trabalhar efetivamente, no que eu posso melhorar para transformar essa realidade, né? E aí é isso, a gente quer te agradecer. Se você quiser fazer alguma divulgação da sua página, do seu trabalho, você falou no começo, mas enfim, a hora é agora, 30 segundos. Eu quero divulgar meu novo CD, tô ficando louca. Não, gente, então, primeiramente, parabéns pra vocês, né? Iniciativa muito boa. De verdade, eu espero que chegue em mais pessoas e que precisa chegar em mais pessoas, né? Que isso não deve ficar somente entre nós ativistas, né? Eu acho que tem que chegar na sociedade mesmo, né? Que cada um com seu pouquinho pode estar ajudando nisso, né? Então, eu agradeço o convite. Podem me seguir nas redes sociais, Joy Santana _, tô lá, né? Faço, enfim, comunicação, então eu divulgo algumas coisas, principalmente com relação aos povos indígenas, né? Que não é tão falado assim, e a gente acaba falando lá também na minha rede social. Sigam também o Movimento da Juventude Indígena aqui no estado de Pernambuco, que também a gente faz um trabalho bem bacana também. E é isso, gente. Qualquer coisa. Obrigada. Muito obrigada, Joyce. Foi excelente. Obrigada. Isso, pessoal. A gente encerra mais um episódio. Obrigada pelos ouvintes. E fiquem ligados que comenta, compartilha, né? Comenta, dá seu like. É isso. E Tchau, nos vemos tchau. no próximo podcast.